Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Confira agora os destaques da edição desta sexta-feira. TCE realiza a 19ª edição do curso permanente de capacitação para conselheiros. Hoje é dia do quadro Entrevista da Semana e o nosso convidado é o secretário-geral do Tribunal Pleno do TCE de Mato Grosso. Durante a entrevista, saiba quais são as formas de julgamento adotadas pelo TCE. É o TCE Notícias do dia 30 de agosto, que já está no ar. Olá, tudo bem? Conselheiros do Tribunal de Contas de Mato Grosso participam de mais um módulo do curso permanente de capacitação. O palestrante convidado foi o ministro substituto do TCU, Marcos Benquerer. Conselheiros substitutos do TCE e procuradores de contas do Estado participaram da 19ª aula do curso permanente de capacitação de conselheiros. O ministro substituto do Tribunal de Contas da União, Marcos Benquerer, foi o palestrante. Com o tema Interesse Público e Continuidade de Obras Públicas, medidas alternativas à suspensão da execução de contratos irregulares, o ministro acredita que o assunto é de total interesse da sociedade e, por isso, faz com que os tribunais de contas tenham a preocupação com o controle externo realizado em obras públicas. Essa fiscalização é um dos pontos mais marcantes da atuação dos tribunais de contas na atualidade. Sempre há o problema da alegação de que a atuação dos tribunais de contas emperra as obras, atrasa as obras. E o objetivo aqui discutir esse tema é mostrar para todos e divulgar várias medidas que a gente vem tomando e estudando que permitem a fiscalização dos tribunais de contas, da boa aplicação dos recursos, sem paralisar as obras, né? Para uma instituição que tem como principal tarefa a fiscalização da gestão dos recursos públicos, é necessário uma constante capacitação. Depois que os problemas acontecem, é muito difícil corrigir. Então, nós temos que trabalhar, né, na gestão e na capacitação dos gestores, de maneira que eles possam usar os recursos públicos com mais eficiência, mais economicidade, mais eficácia. Além da participação como palestrante do curso, Marcos Benquerer também esteve no TCE para firmar um termo de parceria com a instituição, o TCU, e com a Associação Nacional dos Auditores, a Audicom, para compartilhar os produtos e as formas de trabalho realizados pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Nós hoje temos a felicidade aqui em Mato Grosso, sermos o primeiro Tribunal de Contas, graças à presidência do conselheiro Novelli, de dar um apoio efetivo para que nós possamos divulgar nossas ideias, nós possamos desenvolver pareceres técnicos, estudos a respeito da nossa carreira e a respeito de temas essenciais hoje de controle externo que estão na pauta do país. Agilidade e inovação estão entre os valores do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Visando atuar com celeridade nas ações de controle externo, o TCE desenvolveu alternativas para julgar os processos que cabem à Corte de Contas. Confira quais são na entrevista especial desta semana, feita com o secretário-geral do Tribunal Pleno, Jean Fábio de Oliveira. Olá, Jean, obrigada pela sua participação em nosso quadro. Obrigado. E atualmente o Tribunal de Contas de Mato Grosso tem várias sessões de julgamento dos processos que tramitam na instituição. Jean, qual é o objetivo de realizar essas sessões plenárias? Jéssica, realmente desde o ano passado o Tribunal de Contas realiza 4 sessões por semana. Uma sessão do Tribunal Pleno, 2 sessões da primeira e segunda Câmara e uma sessão de plenário virtual. Os objetivos da realização de todas essas sessões surgiram da necessidade de dar celeridade ao julgamento dos processos que tramitam no Tribunal de Contas. Atualmente, antes, apenas os conselheiros atuavam como relatores de processos. Atualmente, os conselheiros substitutos também atuam como relatores. Em média, quantos processos são julgados por ano? Olha, desde 2010 nós temos uma média aproximadamente de 4.500 processos, sendo que neste ano nós já atingimos uma média de 4.200 processos agora no mês de agosto. É possível explicar qual é a diferença entre os processos que são julgados no Tribunal Pleno e nas câmaras de julgamento? Jéssica,
alguns assuntos complexos, como incidentes de inconstitucionalidade, uniformização de jurisprudência dentro do Tribunal de Contas, eles têm que ser necessariamente, obrigatoriamente incluídos nas sessões do Tribunal Pleno. E outros processos, como, por exemplo, as contas anuais da administração direta estadual, das prefeituras municipais, das secretarias, da administração direta estadual, das secretarias em geral, né? As contas do governador do estado, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça, Ministério Público e outros processos estabelecidos no regimento interno. E nas câmaras de julgamento? Então? Nas câmaras, basicamente, as contas anuais dos poderes legislativos municipais, exceto as câmaras dos municípios polos, né, que são julgadas também no Tribunal Pleno, e toda a administração indireta municipal do Estado de Mato Grosso. Jean, outro tipo de sessão de julgamento é o plenário virtual. Quais os processos que tramitam no plenário virtual? Basicamente, alguns processos de menor complexidade, como, por exemplo, aposentadorias, homologações de julgamentos singulares para constituir título executivo, são aqueles julgamentos singulares em que o gestor ele foi penalizado com multa, né, com uma sanção pecuniária, e ele tem que ser julgado, homologado pelos conselheiros para constituir um título executivo por meio de acórdão. E também aqueles processos, né, que são de competência do relator proferir decisão singular, mas quando diverge do parecer do Ministério Público, tem que ser julgados em plenário, no Tribunal Pleno, e normalmente eles vão para o plenário virtual. Dando realmente celeridade no trabalho executado de controle externo, né? Já em alguns órgãos, os processos demoram meses e até anos para serem julgados. Esses canais do TCE permitem que o julgamento ocorra em um curto prazo de tempo? Sim, esses canais vieram a somar os resultados alcançados pelo Tribunal de Contas desde 2006, quando foi estabelecido o planejamento estratégico de longo prazo. E, Jean, a população tem acesso a essas sessões plenárias? O nível de transparência que o Tribunal de Contas atingiu ao longo dos anos ofereceu acesso total à população, a toda a sociedade, que inclusive podem assistir essas sessões que são transmitidas simultaneamente à realização delas pela internet ou pela TV Assembleia. Muito obrigada pela sua participação em nosso quadro Entrevista da Semana. Obrigado. Nós ficamos por aqui. Acesse o portal do TCE para conhecer um pouco mais sobre a instituição e rever essa edição do TCE Notícias. Para você, um ótimo final de semana e até segunda-feira. Espero você. Tchau.